Hoje as principais disputas ali por ressarcimento no transporte, você diria que está no rodoviário, no marítimo? Olha, é legal esse questionamento, Rafa, porque quando a gente fala Não, né? de. Reduzir eventualmente. Sim, não, é muito, muito legal, porque quando a gente fala de responsabilidade do transportador, né? A gente está falando de um tema muito amplo, porque a gente tem muitos modais de transporte, né? Uhum. Então, o primeiro exercício que a gente tem que fazer é identificar de que ramo estamos falando. E depois, se existe ou não incidência, por exemplo, do Código de Defesa do Consumidor. Então, essa é uma primeira distinção básica. Depois a gente vai compreender quais são os diplomas aplicáveis, né? O transporte rodoviário, a gente tem uma legislação específica. Se for multimodal, a gente tem outra legislação. Se for um transporte aéreo nacional, é uma outra legislação, que é o CBA. Se for o transporte aéreo internacional, a gente vai aplicar uma outra convenção, que é de Montreal. E se for o marítimo, a gente também tem todo um regramento específico, né, para aplicar. E cada um desses regramentos hoje tá tendo uma nova etapa de maturação jurisprudencial. Tá tudo sob discussão nesse momento. Não dá para cravar muito, não dá para bater o martelo sobre a aplicabilidade ou não de diversos institutos que são relevantes para a gente Ao definir, redor por do exemplo. mundo aí, todos Tá, esses lugares que você falou aí. tá tudo sob briga, tá tudo sob contenda nesse momento. O exemplo clássico que hoje está muito em voga, que a gente vai ter que se debruçar, entender como vai funcionar a jurisprudência no futuro, é a responsabilidade civil do transportador aéreo por eventos havidos a uma carga. Isso aqui está alvo de muito debate no momento. Por quê? Sim. Por quê? O Supremo Tribunal Federal, até algum tempo atrás, havia decidido no sentido da aplicação da convenção e também da limitação de responsabilidade no extravio de bagagem. Existe toda uma lógica por detrás disso. Valor por Valorzinho, exatamente. Qual é a lógica por detrás disso tudo? Quando a gente vai fazer uma viagem, você chega lá na esteira, você despacha a sua mala e ela vai embora. Ninguém, usualmente, chega lá no transportador e fala, pera lá, tem um notebook, tem um relógio, tem não sei o que. Ninguém faz isso. Como o transportador usualmente não sabe o que está levando, depois no futuro, quando tinha um extravio, alguma coisa, ele recebia uma ação falando, não, pera lá, tinha 200 mil reais de bagagem ali. E como você tinha uma legislação protetiva do interesse do consumidor, eventualmente as transportadoras elas eram condenadas a pagar 100, 200 e tal. O cara juntava umas notas fiscais, alguma coisa lá, uma fotografia de alguma coisa, e os transportadores eram condenados nesse valor bastante elevado. Isso era uma situação muito, muito, devo dizer, periclitante para a saúde econômica dos transportadores, né? Porque ele ficava vulnerabilizado a pagar qualquer sorte de indenização, a depender da prova que fosse feita no processo. O espírito de proteção existente na Convenção de Montreal serve para afastar esse risco. Bom, você emite despacha uma bagagem ali, geralmente ninguém fala o que é, então eu vou ter um limite de responsabilidade ali. Então eu vou pagar mais ou menos, hoje está em torno de 5 mil reais essa limitação, uma limitação boa até. E é condizente com o que a gente leva na média, né? Uma roupinha, um perfume, alguma coisa, geralmente é o que a gente leva quando vai fazer uma viagem. Até aí, tudo bem. Só que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal também decidiu pela aplicabilidade dessa convenção em todas as suas normas, e tem uma norma de limitação de responsabilidade ali também, para danos ou avarias ou extravios havidos à carga. Isso já é uma situação um pouco diferente da situação de extravio de bagagem, mas hoje a gente tem decisão do Supremo que fala, olha, teve um problema de carga, a gente também aplica a convenção e também aplica a limitação. A limitação é quase uma isenção de responsabilidade. Porque... Ela é muito intensa. Sobretudo porque o que a gente transporta por avião é soja bruta? Não. Não, é só coisa cara. Cara e pequenininha. Medicamento, chip, eletrônica fina. Então, vai ter tudo o peso dessa caneca aqui do Ensurecast. Então, quando houver um extravio ou algo do tipo, isso equivale a eximir o transportador de responsabilidade. Só que, mediante muita luta, os transportadores conseguiram essa decisão, que é do plenário do Supremo Tribunal Federal, e que hoje determina a aplicabilidade dessa convenção. E, potencialmente, da limitação de responsabilidade. Mas esse tema de aplicar a limitação de responsabilidade é um novo tema que hoje também está objeto de muito debate de jurisprudência. Por quê? Com início aqui no estado de São Paulo e com alguma projeção já no Superior Tribunal de Justiça, tem se entendido, uma parcela importante da jurisprudência, que a
a menção à invoice ou elementos que identificam o valor da carga no conhecimento aéreo de transporte, no Airway Bill, equivale a uma declaração especial de valor. Porque a partir do momento em que ele emite esse conhecimento falando, eu estou transportando a invoice número tal, ele sabe o valor daquilo que ele tá transportando. Então, se ele sabe o valor daquilo, ele pode espontaneamente até alterar o valor do frete. Pô, meu risco aqui é super grande, eu estou carregando um monte de chip, a carga vale milhões, eu não vou cobrar um frete de $100. O meu risco é grande. Eu mesmo, autonomamente, como transportador, posso virar para esse embarcador, para o tomador de serviço de transporte e falar, peraí, eu estou carregando uma carga muito sensível, muito cara aqui, eu não posso cobrar tão barato assim, então vou subir o preço do meu frete aqui. Essa seria uma situação do risco do próprio transportador. E se ele faz essa menção na invoice, apontando que sabe a carga que está transportando, depois ele não pode dizer que não sabia, ele afasta aquela ideia da bagagem, né? A ideia da limitação é falar, eu não sei o que eu transporto, por que eu vou pagar milhões? Ali não, se ele fez a menção da invoice, ele sabe o que está transportando, então ele deve ser responsabilizado a ressarcir a integralidade. Esse é um tema de um modal de um pequeno lixo dentro do transporte que vai ter muita dificuldade para a gente debater. Mas, Yuri, só para ver se eu entendi direito. A prática até então era a convenção, que dizia que ele tem a limitação. Isso, no caso de ressarcimento, os entendimentos eram esse. E você disse que já tem aqui em São Paulo e em alguns outros locais o entendimento que não, você sabe o valor, você tem que ser responsável pelo valor da carga. Exato. Na cronologia do tempo, nós temos 3 momentos, né? Tá. O primeiro momento não aplica a convenção. Não aplica a convenção por X, Y, Z motivo. Ou porque a seguradora é subrogada, ou porque a gente tem no Brasil o princípio da reparação integral, e esse princípio impediria que houvesse o reconhecimento dessa limitação de responsabilidade. Então a convenção vale, mas não vale no Brasil. Era um caminho clássico, né, da jurisprudência clássica. Agora... Isso caso de transportes nacionais. Sim, mas no internacional também era assim. Também era assim. Até 2015, em outros 2016 países e tal. Então, no Brasil, o Brasil ele era um pouco diferente, porque em outros países a aplicação da convenção é muito mais restrita. Limita e fim de papo. Né? Era assim historicamente, no passado. Tá bom. Eu posso temperar isso um pouco. No Brasil era o contrário. Não limita. Vamos indenizar. Perdeu uma carga de 100 mil, é responsável por 100 mil. Fim de papo, indenização integral. Agora, o Brasil... a jurisprudência brasileira, entendendo-se mais moderna, está tentando aplicar essa convenção. Isso já está na contramão dos países desenvolvidos. Já está na contramão. A partir do momento em que a gente está começando a aplicar a convenção e limitar a responsabilidade, em afastar a jurisdição nacional, o movimento dos países desenvolvidos já está sendo muito mais protetivo dos interesses soberanos. Olha só como o Brasil, quando quer se moderniza tardiamente, né? No movimento contrário àquilo que a gente já vê fora. Estava moderno e decidiu. Era vanguardista e agora está atrasado. E agora está atrasado porque começou a achar que está se modernizando. Né? A convenção ela já é antiga, ela é quase que do meio do século passado. Né? A gente está indo para o meio do século XXI, a gente não pode esquecer disso. Sim. 2030 está logo ali. Daqui a pouco vai fazer 100 anos da convenção. E ali ainda em um momento em que você precisava hiperprojetar o interesse de busca pelo transporte aéreo, fazia todo sentido do mundo você limitar a responsabilidade, para que o transportador conseguisse dar fluência ao trabalho de transporte de carga. Então, no início da vigência da Convenção de Montreal, tinha lá o seu sentido. E os países mais desenvolvidos, eles falaram, vamos limitar por um tempo para ver como é que funciona. Quando estiver trabalhando bem, a gente tira essa limitação. Esse é o espírito centralizante. Se ajustem aí, né? A gente vai dar um tempo aí para vocês se organizarem, quando tiver tudo certinho, aí vocês vão ser responsáveis, porque essa é a lógica elementar, né, da vivência humana. A gente tem a custódia sobre o que quer que seja, a gente é responsável. Se você me der essa caneca e falar, segura aí, Yuri, eu não posso derrubar, eu vou ter que te pagar a caneca. Se derrubar, vai, ó. Dá cotovelada aqui, paciência, eu vou ter que pagar. É assim que funciona, né? Desde o direito romano, faz 2000 anos que é assim, né? E aí houve esse período de concessão de uma limitação para que houvesse o amadurecimento da prestação do transporte aéreo, e depois de determinado momento a gente poderia rever isso. O Brasil sequer inaugurou isso, apesar de ser signatário da convenção, seguiu aplicando a responsabilidade integral e agora está querendo aplicar. Só que nesse momento chegou tarde, porque fora do Brasil, os países soberanos já estão entendendo que isso já não é mais muito bem assim, que o transportador já sabe o que está transportando. Então, se você vai pegando aos poucos algumas decisões, a gente na Barbas tem a oportunidade de ver isso, no sentido de que
culpa grave, uma ampla negligência, diversas situações podem afastar essa limitação e determinar a responsabilidade integral do transportador aéreo, né? Então, a jurisprudência brasileira tentou se modernizar tardiamente agora, e quando ela se moderniza, ela está regressando a um ponto que os países desenvolvidos já não estavam mais, eles já estão lutando pela indenização integral também. O mesmo fenômeno, como a gente está falando de transporte aqui, a gente vê no transporte marítimo. Situações muito parecidas, né? O instrumento que define a responsabilidade de qualquer dos transportadores é o conhecimento de transporte, certo? Todo transportador, quando recebe uma carga, ele recebe a carga e ele emite um conhecimento. O nome diz muito. Ele está falando que ele conhece aquela carga e que ele tem que entregar em determinado ponto, né? No transporte marítimo, geralmente, essa parte da frente do conhecimento vem com as informações básicas de carga, de destino, de quem está solicitando o transporte, etc. E no verso tem um monte de letrinha pequenininha lá, tamanho 6. Isso mesmo. Lá no verso, um monte de letrinha tamanho 6, o que eles fazem? Por evidente, limitam a própria responsabilidade, elegem uma jurisdição em que o tomador do serviço de transporte não vai ter nem condição econômica de litigar, etc, etc, etc. Um monte de cláusulas que seriam essencialmente abusivas, né? E o direito brasileiro agora, a jurisprudência brasileira está passando por um momento de dificuldade de entender o conteúdo dessa abusividade. Vamos trazer um exemplo para vocês aqui. Suponhamos que eu seja um colega desses do agro que estava aqui conversando com a gente agora, e eu finalmente, depois de muito lutar, eu como um pequeno empreendedor, cresci um pouquinho e agora finalmente eu consigo fazer uma exportação. Comecei a vender para fora. Só que eu sou pequeno. Certo? Sou simples ainda, sou caipira igual eu sou, né? A pessoa caipira do interior de São Paulo ali Tá começando e entra em contato com uma agência marítima. Não é nem com o transportador, entra com um agente marítimo e fala: agente, finalmente consegui o meu primeiro despacho de carga para fora. Você consegue fazer esse transporte para mim? O cara fala: claro. Pois não, por evidente, me paga o frete aqui, eu faço. Aí o cara fala: beleza e tal. E agora, você tem um contrato? Como é que funciona? Não, fica tranquilo, eu emito um documento aqui chamado Bill of Lading, e aí tem lá, tipo, destino e tal, fica tranquilo que eu sou obrigado, a partir da emissão desse documento, a entregar essa carga lá, senão você me processa. Aí, beleza. Chegou no dia, na data, no local e tal, a carga não chegou avariada, etc. Se essa pequena empresa aqui do Brasil, insatisfeita com essa prestação de serviço, buscar ajuizar uma ação no Brasil, porque conversou com um agente marítimo desse transportador, desse armador aqui no Brasil, sabe qual tem sido a decisão de uma parcela da nossa jurisprudência? Encerra o processo. Encerra o processo. No Brasil você não tem direito de litigar, porque no verso do Bill of Lading tem uma cláusula tamanho 6,5 aqui, calibri, falando que se você quiser litigar, vai ter que ser no Tribunal de Marsella. Puta, e o cara não tem nem condição de fazer isso. E o cara nem sabe como funciona. O cara nem sabe como funciona. Essas letrinhas que estão atrás lá não parece ser abusiva? Com certeza. Mas ela foi... Quem botou aquilo? Unilateralmente, o transportador marítimo, quando vai se comprometer a efetuar esse transporte, ele emite esse documento. E você, quando entrega a carga... É um padrão ou não? É um padrão, ele é um documento padronizado, mas ele é impassível de debate. Eu não posso virar para o transportador marítimo, eu como cliente falar, não, pera aí. Eu não quero isso aqui. Isso não existe. Ele vai falar, se eu não quer, eu não faço transporte. E aí o cara... Qual é a grande crise? O produtor brasileiro, quando ele se deparar com a necessidade de exportar, ou ele se submete a esse clausulado, ou ele não exporta. Se ele não exporta, ele não tem interesse em produzir. Se ele não produz, ele não vai ter interesse em contratar. A gente nem emprego no Brasil produz. Sim. É uma cascata do mal aqui para o interesse soberano nacional. Mas se você, o produtor pequeno, fechou lá a conta com a China, vai lá, exportar aqui, contrata esse operador aí, logístico, para fazer a tua entrega lá. Se eu tiver um seguro como embarcador... Se você tiver um seguro, você vai... Aí você faz essa manobra. Só que qual é a consequência natural, né? A seguradora, quando ela paga a indenização, ela se subroga na posição jurídica do embarcador, correto? Sim. Então, aquele clausulado e as consequências daquele clausulado, de acordo com uma parcela da jurisprudência que está nascendo hoje, vai aplicar esse mesmo regramento. A seguradora ela vai buscar o regresso e o cara vai extinguir a ação pelos mesmos motivos.